Bom dia a todos. Hoje nós estamos dando início, então, à nossa aula 14. Hoje nós vamos falar sobre os métodos de treinamento de velocidade e hoje a apresentação do seminário vai ser sobre os métodos de treinamento de velocidade resistidos. Vou estar compartilhando com vocês a tela. Eu vou ter que compartilhar o áudio também. Nosso trabalho sobre métodos de velocidade resistido. A gente não conseguiu contato com o terceiro integrante, que era o Gustavo, então a gente realizou o trabalho mesmo. Todo mundo está escutando? Uhum. Então tá, ok. Vou estar apresentando o nosso trabalho sobre métodos de velocidade resistido. A gente não conseguiu contato com o terceiro integrante, que era o Gustavo, então a gente realizou o trabalho mesmo assim. Bom, trazendo um panorama geral sobre os treinos de velocidade, tá? Uma característica deles é que o aquecimento ele ocorre em um tempo um pouquinho mais longo. O uso de cronômetros também é muito importante, principalmente para controlar o desempenho do atleta. Então, o treinador utiliza do cronômetro para marcar tempos de tiros, por exemplo, e avaliar e identificar se o treinamento está ocorrendo como planejado. A rota metabólica e o metabolismo predominante nesse tipo de treinamento ele é anaeróbico, já que para ter um aumento de velocidade, a gente utiliza do sistema TPCP. A qualidade dos movimentos nesse tipo de treinamento ela é muito importante, então ele acaba ocorrendo em uma faixa de repetições menores, em até 4 repetições, e os intervalos acabam sendo um pouco mais longos, de 2 minutos ou mais. Como também não ocorre em longas distâncias, o treinador acaba tendo um contato maior com o atleta e por isso ele deve utilizar estímulos verbais. Então, os estímulos verbais eles vão ser importantes para ajudar o atleta a atingir alguma meta ou até dar um feedback durante o treinamento. Existem alguns tipos de treinamento de velocidade, então alguns deles são para trabalhar habilidades específicas, como nessa primeira coluna, como o skipping, e eles são mais associados ao atletismo. Existem também dois principais, como dito pelo professor nos vídeos do semestre passado, que são o treinamento de velocidade assistido e o resistido. O treinamento de velocidade assistido, como já diz o nome, ele vai ter uma condição facilitadora, auxiliadora para o atleta durante o exercício. Então, a corrida lomba abaixo, ela é um exemplo clássico de um treinamento assistido, já que a lomba abaixo, ela vai acabar facilitando o atleta. E agora a gente vai falar, então, só sobre os resistidos. O treinamento resistido, então, eles são aqueles que possuem uma restrição da tarefa. Então, vai ter uma resistência contra o padrão de movimento. Ou seja, o atleta ele vai precisar produzir um trabalho maior por conta dessa carga de treinamento. Ele acaba intensificando então a força para gerar mais potência e o treinamento total ele acaba sendo gerado por uma ação muscular mais lenta. Isso vai objetivar uma maior produção de força e, consequentemente, ele vai fazer com que tenha uma maior velocidade. Então, alguns exemplos, como a gente já tinha visto no slide anterior, são a corrida lomba acima, a corrida na areia, e não precisa necessariamente ser uma corrida, mas na água a gente também vai ter a natação com, por exemplo, esses paraquedas, que também vai ter uma resistência externa. Então, como a gente já viu, o treinamento resistido, ele vai precisar ter uma carga e uma resistência,
que normalmente vão ser externas. Então, o treinamento ele pode utilizar de implementos externos ou equipamentos apropriados, como as imagens ali mostram, o paraquedas e o trenó. Eles são implementos para auxiliar a ter essa carga, mas também pode ser equipamentos como a esteira inclinada, que também vai criar uma resistência maior para quem estiver praticando. E outros exemplos, como a gente viu no slide anterior, são como com cargas externas que são associadas à gravidade ou à areia, que também vão criar uma resistência para o praticante. Bom, olá a todos, me chamo Ricardo e eu vou apresentar a segunda parte do trabalho. Eu vou começar falando um pouco sobre o triângulo das capacidades condicionantes. Acho que é um método bem interessante da gente entender as relações entre as capacidades. Quando a gente fala do método resistido voltado para a velocidade, a gente está falando aqui do lado esquerdo do triângulo, que é a relação da força muscular com a velocidade. E a gente sabe que a relação dessas duas capacidades, a gente está falando de potência. No caso específico da velocidade, a subunidade da potência, força explosiva ou força rápida, que é a capacidade de gerar uma alta força muscular numa grande velocidade. Outro ponto interessante aqui de notar, do lado esquerdo do triângulo, é que se a zona de treinamento estiver mais aqui no topo do triângulo, priorizando força, eu vou ter um detrimento da velocidade. O mesmo ocorre se eu priorizar um treinamento aqui mais na base do triângulo, priorizando velocidade, eu vou ter uma perda de força. E sempre lembrando que o lado esquerdo aqui do triângulo a gente vai estar priorizando as fibras do tipo 2, que são fibras de contração rápida. A base do triângulo é as nossas rotas metabólicas. Portanto, aqui bem no meio, nós temos o limiar anaeróbio. Então, treinar aqui do lado esquerdo do triângulo, eu estou priorizando força, potência e a resistência ao lactato. Portanto, desse lado aqui esquerdo, a gente está priorizando também as vias energéticas ATP-CP e a glicolítica anaeróbia. O mesmo acontece aqui do lado direito também, a relação da força muscular com a resistência, que é a resistência muscular, que é a capacidade de gerar força por bastante tempo, e aqui desse lado do triângulo a gente tem as vias aeróbias. Bom, o que a gente quer gerar no nosso atleta quando a gente treina, faz o treinamento resistido, né? Quais são as adaptações crônicas neuromusculares que a gente espera? E aí a gente volta um pouco lá para a fisiologia básica. Porque a gente quer que o nosso atleta faça o mesmo gesto motor, só que dessa vez com uma maior somação. O neurônio motor ele vai aprender a aumentar a frequência de disparos dele. O sistema nervoso central vai aprender a recrutar mais neurônios motores, por consequência mais unidades motoras, gerando mais força. A gente vai ter uma inibição da coativação, que é quando o músculo antagonista contrai um pouco junto com o agonista, isso tira a potência do atleta. Então a gente tem uma inibição da coativação, melhorando a força e diminuindo o custo energético da tarefa. E por último a gente tem a inibição autógena, porque quando a gente tem uma contração muito forte, o tendão se estende também na mesma proporção, e isso gera um reflexo de defesa do tendão, do órgão tendinoso de Golgi, enviando a mensagem para o sistema nervoso central, mandando relaxar um pouco o músculo, né? Uma forma de defesa do tendão não se romper. Então, com o treinamento resistido, a gente espera também uma inibição desse sistema defensivo. Então, todos esses fatores somados, a gente tem uma maior geração de força e um menor custo energético da tarefa. Então aqui eu vou falar sobre rapidamente 2 artigos que a gente localizou. O primeiro é uma meta-análise de 2018, verificou vários estudos sobre o trenó de carga. E eles perceberam que não houve melhoras significativas na velocidade final dos atletas, mas teve uma melhora significativa na fase 1, que é a fase de arrancada. Eles conseguem gerar força no início do exercício.
melhorando assim o tempo final, lógico, mas a velocidade final não modificou. E esse segundo artigo aqui ele é bem interessante, porque foi feito 3 grupos, onde todas as variáveis do treino foram as mesmas. O que mudou de um grupo para o outro foi a carga utilizada no trenó. Então a gente tem a baixa carga de 5%, 5% da massa corporal do atleta, a carga média de 12,5% e a carga alta de 20%. E eles tinham que realizar sprints de 0 até 40 metros, onde a cada 10 metros tinha um medidor de velocidade. Essa aqui é o protocolo de treinamento. Eu coloquei aqui porque quem quiser, tiver interesse, pode olhar a gravação depois, pausar e olhar com mais calma. Mas tem aqui a duração das semanas, quantos treinos foram, geralmente sempre 2 treinos por semana, a distância percorrida, o número de repetições, a distância total da semana e o tempo de intervalo entre as séries. Bom, o que eles encontraram então nesse estudo? Todos obtiveram melhoras de 0 a 40 metros, tá? Só que houve diferença de acordo com a carga que o atleta estava usando. A carga alta, por exemplo, de 20% da massa corporal, eles tiveram melhorias de 0,20 e 0,30. Quem usou a carga média de 12,5 teve melhorias de 20 a 30 metros e 20 a 40 metros. E quem usou a carga baixa de 5% teve melhorias de 10 a 40 metros e 20 a 40 metros. Então, qual é a recomendação do artigo, né? Que se tu quer se teu atleta precisa da fase inicial de 0 a 30, é melhor treinar com 20% da carga da massa corporal. A arrancada dele é bem melhor. Já 5% e 12,5%, eles viram que melhora as fases de voo no restante do sprint. Então, se tu tem um atleta que precisa de todo o aspecto 0,40 metros, o interessante seria tu fazer uma periodização contemplando todas as cargas. Essas aqui são as nossas referências. Obrigado. Muito bom. Parabéns ao grupo. Achei muito boa a apresentação de vocês, os slides, as falas. Um pouco do que o professor Tartaruga comentou quando a gente começou a falar sobre os métodos de treinamento de força, é que eu acho que essa primeira aula deveria trazer um pouquinho também do contexto ali, dos conceitos sobre velocidade. A gente acaba caindo, né? Eu entendo que quando se faz a divisão dos tópicos ali, fica, né, específico falar sobre os métodos resistidos, mas como é o primeiro dia que a gente está falando sobre treinamento de velocidade, trazer um pouquinho desses conceitos um pouco mais básicos, né, que estão por trás antes de falar do treinamento em específico. Eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação de vocês e depois a gente vai voltar um pouquinho nesses assuntos talvez um pouco mais básicos. Acho que a apresentação trouxe um componente bem legal, assim, bem interessante, que é essa forma mais prática, né, de aplicação. Então, assim, quais as estratégias que eu vou tentar usar para treinar de forma resistida? Então, o lombo acima, um palmar na natação, uma situação do trenó, como se fosse um paraquedas, exatamente. Obrigada, Gabriela. Perfeito. Eu acho que, assim, entender que estratégias que eu posso estar utilizando para trabalhar esse componente da velocidade resistida passa a ser importante, né? Porque de fato o que eu vou precisar utilizar na minha prática, né? Então, assim, às vezes eu posso não ter o paraquedas, né? Ou de repente não ter um trenó, mas eu posso ter acesso a uma lomba com maior ou com menor inclinação e estar buscando esse tipo de treinamento com estratégias um pouco mais práticas, um pouco mais aplicáveis para o cotidiano, de repente, de uma situação de um personal, né? Uma situação de um treinamento individualizado de algum atleta, de repente um atleta de corrida de rua, né? Que busca a melhora dessa velocidade e que, às vezes, o professor, na sua prática, não vai ter alguns implementos, né? Como materiais, não necessariamente.
O que a gente vê hoje muito desses trabalhos de skipping também, assim, mais em salas de academia ou salas de musculação, são trabalhar com as bandas elásticas, né? Então, assim, a banda elástica criando uma resistência para esses movimentos direcionados à frente. Quando vocês trazem ali a questão das rotas, né? E aí realmente a rota TPCP, o sistema anaeróbico, né, da fosfocreatina, ela é o principal rota metabólica utilizada nos treinamentos de velocidade. E também na minha leitura do material, isso me remeteu muito ao HIIT, né? Então, assim, tu vai pensar buscando estratégias onde treinam em curtas durações e velocidades máximas, né? Então, assim, só para a gente buscar entender em que momento eu vou associar isso à minha periodização, né? Então, assim, que momento que eu vou priorizar um HIIT ou que momento que eu vou fazer um treinamento voltado para treinamento de velocidade ou eu vou usar um HIIT como estratégia para treinar velocidade, porque a gente já viu lá no HIIT os sprints, né? Então, assim, os sprints curtos, os sprints repetidos, né? E como isso também está muito próximo, né, desse treinamento de velocidade. Acaba gerando uma maior utilização da rota TPCP como predominância, as fibras do tipo 2, as adaptações neuromusculares ali que foi trazido na segunda parte ali do seminário, né? Então, a gente vai olhar que são adaptações neuromusculares semelhantes às que a gente vê no treinamento de força, como as adaptações não só estruturais e morfológicas, porque também vai trazer, se treinar, principalmente se treinar numa linha mais, naquela linha tênue ali entre a força e a velocidade que treina mais potência, eu vou ter as adaptações neuromusculares morfológicas, né? Então, assim, aumento de circunferência, né? Aumento de massa magra, e também as adaptações, né, mais neurais, né? Então, ali, recrutamento das unidades motoras, sincronização das unidades motoras, né? Então, assim, adaptações muito semelhantes, adaptações neuromusculares que vão vir muito semelhantes às adaptações que a gente vai encontrar no HIIT. Lembra que a gente viu lá aquelas divisões entre os HIITs longos, CIT, HIIT curto, e a maior parte, né, tirando os mais longos, ali tinha um componente de adaptação neuromusculares bem significativos. Essa parte da adaptação neuromuscular, mais neural, ela também passa a ser bem importante, porque entra numa situação de eu vou gerar muitas vezes uma economia de movimento, porque eu também sou mais o meu sistema neuromuscular funciona melhor não só com adaptações morfológicas, mas com essa sincronização das unidades motoras, com essa velocidade de reação que eu passo a ter no meu músculo. Eu acho que quando a gente vai pensar em treinamento de velocidade, né, quando a gente pensa na diferença, né, entre os métodos resistidos e assistidos, está aqui. No método resistido, por tu ter um contra-resistência, tu acaba tendo uma diminuição nesse componente de velocidade e uma acentuação no componente de força. Então, eu preciso um recrutamento maior de fibras musculares do tipo 2, eu preciso... eu trabalho em velocidades mais baixas e eu tenho maior utilização do componente de força, né? Porque eu preciso vencer um contra-resistência, eu preciso subir uma lomba, eu preciso empurrar, né? Puxar um trenó. Isso vai gerar com que, quando eu retire, né, essa contra-resistência, eu tenho uma velocidade de reação muito grande, né? É o que o grupo traz ali, que parece que está muito associado à fase de aceleração. Então, assim, a resposta neuromuscular nessa fase de aceleração acaba sendo muito rápida. E ali mostra como talvez um dos principais componentes de adaptação, quando a gente vai pensar em provas de curta distância, aí vamos pensar num 100 metros rasos, né, o componente de aceleração ser um fator muito importante e muito otimizado com esse tipo de treinamento. E acho que completa ali quando ele traz aquele último artigo ali que fala das intensidades das cargas, né? Então, cargas relativamente altas, com 20% do peso corporal, e a comparação entre cargas médias e cargas baixas, e que se o teu objetivo não é realmente o tiro muito curto ali de 10 metros, 20 metros, que parece ali que as cargas mais baixas podem ser mais interessantes,
mas se tu precisa manter esse rendimento por períodos mais longos, até 40 metros, essa organização para treinar com diferentes volumes de carga, né, durante um período específico de treinamento, parece ser a estratégia mais interessante. Eu acho que agora eu fecho um pouquinho assim das considerações sobre o trabalho. De novo, né, considero que foi muito bem apresentado, vocês estão de parabéns. E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre velocidade, né, um pouquinho sobre esse todo, né. Eu acho que velocidade a gente tem que pensar como um deslocamento, né? Então, um movimento que tu executa, todo movimento vai ter uma certa velocidade. Quando a gente pensa em velocidade, a gente pensa em velocidade rápida, né? Mas tem que lembrar que velocidade pode ser uma velocidade lenta ou pode ser uma velocidade rápida. Claro que quando a gente vai falar de métodos de treinamento, a gente está buscando a máxima velocidade possível, né? E ela tem essa relação entre tempo e espaço, né? Então, assim, quanto de tempo eu demoro para percorrer determinada distância, né? Ou percorrer determinado espaço, né? Ou determinada distância, né? Isso quando a gente vai pensar em corrida, em exercícios mais cíclicos, né? Vai estar relacionado a frequência de passada, frequência de braçada, velocidade, né? De transposição, quanto eu consigo ser rápido para me deslocar, tempo de reação. Então, se eu consigo ter um tempo de reação mais rápido, eu vou gerar uma velocidade final mais rápida. Lembrando lá da física, né, que velocidade seria posição inicial e posição final, e eu não sei se vocês chegaram a dar uma lida ali na apostila do professor, a apostila do treinamento. Então, a gente cai num problema, né, que uma pista de corrida, onde eu dou o início e o fim no mesmo lugar. Então, se eu penso em distância inicial e distância final, é o mesmo ponto. Isso daria uma velocidade zero. Então, ele traz ali que a gente poderia pensar como um conceito de velocidade, rapidez. E aí eu não vou considerar só o ponto inicial ou o ponto final, eu vou considerar todo o meu percurso de deslocamento. Então, eu percorri 400 metros numa pista de atletismo, e aí o quão rápido eu fui para percorrer, né, essa distância. E aí é o que o grupo também trouxe, né, como uma forma de estar avaliando, então, essa... Oi, professor. Olá, pessoal. Buenas. Tudo bom? E aí? Tudo bem. E gente? Tudo jóia, tudo jóia. Pelo atraso. Imagina. Então, a rapidez seria essa condição, né, que a gente está que a gente vai pensar quando a gente vai se relacionar em relação à velocidade, que seria essa distância percorrida e o tempo. Então, quanto mais rápida for, menor vai ser o tempo para determinada distância percorrida. Eu acho que eu trago ainda, né, a questão que a gente vai ter as questões das velocidades nos esportes cíclicos, né, que a gente vai mensurar por essas distâncias, vamos, que nem ali o exemplo anterior da pista de atletismo, então 400 metros, quão rápido eu fui, mas a gente também pode pensar nisso nos esportes acíclicos. Então, assim, quão rápido é um chute numa situação de uma luta, ou quão rápido é um salto, né, numa situação de um voleibol, né? A velocidade nos esportes intermitentes, nos esportes acíclicos, ela também vai ser um componente tão importante. Por isso que acaba se treinando muito potência, né? Tanto com situações mais, com componentes de força associados a esses exercícios, ou, como a gente viu, né, os métodos mais resistidos, mas também situações, né, sem esse componente de força, onde eu realmente busque mais uma otimização da velocidade e não tanto das adaptações dos ganhos de força, visto que a potência está ali, né, numa linha média entre adaptações de força e adaptações de velocidade. Nas adaptações de força, eu trabalho ali num componente de força, de capacidade de força máxima intermediária, ali que a gente viu que vai depender de indivíduo para indivíduo, mas que oscila entre 30% a 70%, enquanto no componente mais de velocidade eu já vou pensar em cargas, né, inferiores a isso, para mim trabalhar um componente mais voltado à melhora da velocidade, mas que essa relação entre velocidade e potência ela está muito associada.
a questão quando a gente pensa, né, na rota TPCP, e isso é uma coisa que o Cruel nos traz sempre, né, que para toda rota metabólica que se vai trabalhar, que a gente deve pensar em potência da rota e capacidade da rota, né? Então, quando a gente pensa numa situação de potência da rota TPCP, a gente está falando de tiros muito curtos, né, de 6 a 15 segundos, então uma capacidade de utilização de forma mais rápida possível, né? E quando a gente pensa em treinos mais voltados para a capacidade da rota, a gente está pensando em treinos um pouco mais longos, né? Dentro da rota, né? Então, vai treinos até 30 segundos, entre 15 e 30 segundos. E que para um atleta que precisa do componente velocidade, eu vou estar precisando treinar tanto dentro da potência da minha rota metabólica, quanto da minha capacidade da minha rota metabólica. Claro que a gente pode pensar em esportes específicos e quanto eu preciso mais de um componente ou de outro, ou mais de capacidade ou mais de potência da rota, mas que ambos, né, vão estar conversando, né, e vão estar precisando interagir dentro desse processo. E acho que eu fecho por aqui. Posso te passar a palavra? Pode ser, Ananda, pode ser. Eu vou complementar e aí vai me dando um sinal se eu estiver repetindo muita coisa. Tá. Como eu não vi a parte inicial, não tenho certeza. Mas tem coisas muito importantes quando a gente treina a velocidade que são fundamentais. Hoje, se não me engano, eram métodos resistidos, né? Sim, o Tá. grupo abordou muito a parte mais prática, no sentido de estratégias, e trouxeram artigos mostrando de percentuais de carga, e falaram menos sobre esses princípios, né, do que é velocidade, um pouco menos, assim, não foi falado tanto sobre os conceitos, né, que nem eu trouxe, como é a primeira aula que a gente fala sobre velocidade, Sim, falaram um pouquinho ali da rota metabólica, mas por isso que eu trouxe e foquei um pouquinho mais nessa parte que eu estava falando agora. Legal, legal. Aí, assim, dicas de treino, né? Quando a gente vai treinar a parte de velocidade, é um tipo de treino que tem um aspecto, um componente neural super importante, né? Então, dicas gerais assim de treino quando a gente vai pensar em qualquer método, inclusive o método resistido, que é o assunto de hoje, em se tratando de velocidade, que é um controle do desempenho. Isso é super importante, né? Usar cronômetro é onde mais o treinador ali vai ser colocado em desafio de saber usar bem os cronômetros com os grupos, né? Então, se eu tenho um cara individual é mais fácil, mas quando eu tenho equipes, os treinos de velocidade, eles são, tu tem que saber usar bem os laps, né, as voltas, saber usar bem esse controle, porque o desempenho é extremamente importante, né? E aí tem uma discussão sobre isso também, que a Ananda estava falando, quando eu estou trabalhando com capacidade da rota, significa eu ir um pouquinho mais em direção dessa potência para o lado da resistência, fazer um pouquinho mais de repetições além do máximo que o cara consegue fazer. Isso já é resistir. E a gente sabe que aí aparece fadiga. Treinos de velocidade, quanto mais puros sejam, né, de potência, que sejam mais puros, sejam mais curtos ou mais próximos do máximo, menos fadiga eu tenho que ter. Então, o controle do desempenho é muito importante. É dali que surge, por exemplo, o treino baseado na redução da velocidade, né? Todo esse método que vem de uma coisa muito mais antiga, bem antes de sair essa moda aí desse tipo de treino. Isso é um cuidado de todo treino de velocidade, é sempre controlar o desempenho, porque se meu aluno começa a perder desempenho durante os tiros, eu tenho que cuidar, porque quase sempre é muito ruim, né? Quanto mais velocidade eu for trabalhar, menos eu posso chegar nessas condições. Eu tenho que trabalhar com menos repetições, controlando bem a qualidade do que está sendo feito, porque senão eu posso estar treinando completamente errado, né? Então, por isso que eu tenho que usar muito cronômetro, eu tenho que ter bem o controle do desempenho, né? Poucas repetições, assim, e eu vejo que muitas vezes ele é um treino que como é que se diz? Ele é desprezado na área da saúde e não deveria ser. Está dentro todos aqueles testes também, treinos de potência, etc., que cada vez estão sendo vistos como super importantes para idosos, para pessoas com restrições, para as patologias também, né?
por exemplo, no Parkinson, a gente descobriu mesmo, assim, quando a gente começou a caminhada nórdica lá, treinar Parkinson, e vimos que alguns conseguiam correr, e já estavam super treinados, já tinha uma base boa, a gente começou a dar treinos de sprint para eles. E o engraçado foi que quando eles faziam os sprints, as assimetrias e as restrições mais externas que acontecem quando eles caminham desaparecia. É muito incrível, assim, tem toda uma explicação para isso do ponto de vista neural, assim, as vias de dopamina se liberam, né, que é o problema de origem deles, né, e ao nível de núcleos da base, né, e aí eles conseguem fazer o exercício de modo que é inesperado, né, e a gente está descobrindo que dá para fazer treinos de velocidade com Parkinson, para vocês terem ideia da coisa, e os neurologistas diziam, não, mas tem que cuidar com não sei o quê, não, ao contrário, a gente está vendo que tem um potencial enorme para isso. Outro tipo de treino também de velocidade, que pode entrar aí o resistido também, é os treinos com DPOC, né? As pessoas com doença pulmonar crônica, que é super comum também, né? É outro tipo de doença, bem mais central, mais metabólica. E a gente viu que treinos de saltos com sobrecargas, né? No estudo do Pedro, a gente começou a ver que não foi nem o achado principal, mas nos pilotos a gente começou a observar que, de novo, era um discurso da saúde. Não podem fazer muita intensidade, ao contrário, né? O que restringe essa população do DPOC é a dispneia, a falta de ar. Só que quando eles fazem algo super anaeróbico, super curto, não dá tempo da dispneia. Então, acabava sendo super útil, não limita o exercício nesses tipos de treino. De novo, tem que cuidar. Se começa a fazer mais a capacidade do sistema, aí começa a vir a fadiga. Mas tem que evitar isso e dá para treinar, fazer coisas maravilhosas sem isso. E a outra coisa que eu queria mostrar, gente, e conversando, aí depois a Nanda vai vendo aí também se eu esqueci, ou vai complementar, ou se eu estou repetindo muito. Eu queria mostrar um estudo nosso, a gente fez com os colegas franceses, que foi parte do doutorado da Patrícia Pantoja, onde a gente analisou a potência mecânica durante sprint, que depois a gente aplicou também para os sprints no trenó, né? Então, seria o trenó com a sobrecarga ali, né? E isso é um treino de velocidade resistido, tá? Que eu queria mostrar essas curvas só para mostrar para vocês que a gente usou uma abordagem para treino de velocidade que é muito usado no treino resistido, por isso tem a ver com a aula agora, que é através de dois aplicativos. Um deles é o MySprint, que foi esse que a gente usou aqui nesse estudo, né? Foi essa abordagem, e o outro é o MyJump. São dois aplicativos muito baratos na internet, que é muito fácil de se utilizar. E aí eu consigo ver isso que a Nanda falou, é a geração da potência e as componentes dessa geração. Ver se meu aluno ele está mais para... se ele está desequilibrado mais para força ou mais para velocidade, ou se ele está equilibrado e está conseguindo gerar uma boa potência. Esses aplicativos dão isso, tá? E o nome é bem simples, MySprint, MyJump. Procurem isso. Para vocês terem ideia, assim, eu já vi casos de alunos nossos que aplicam isso na equipe de vôlei escolar, né, com resultados muito legais, porque tem todo um banco de dados fácil de calcular, ele é prático para a realidade de treino, né? E aqui tem algumas curvas, aqui num exemplo, né, de um sprint de atletas, esse aqui era um campeonato europeu, eram os melhores do mundo, então, né, ou da Europa, na prova de 100 metros, eram finalistas de provas de 100 metros, das idades ali de 45 anos até 90 e poucos anos. Então, a gente pegou um modelo controlado, caras que treinavam muito, a mesma tipo de prova, só que com idade muito diferente. Então, a gente consegue ver a curva de queda da potência ao longo da idade. E aqui tem alguns resultados, assim, por exemplo, a potência, né, total, que tem essa curva, né, do mais jovem e o mais idoso, né, e a gente viu ali que caía em torno de 1 watt por idade, assim, por ano, né, tinha uma queda lá X. E a outra coisa é aqui, aqui a gente vê a curva de força por velocidade, essa linha reta, né, que elas caem desses dois jeitos aqui. E também tem da potência pela velocidade. Como a Ananda falou, a potência a gente alcança numa velocidade intermediária e com uma produção de força intermediária, ou seja, a gente tem que achar um misto disso. E os treinos resistidos, de velocidade resistida, é uma boa estratégia para treinar a potência em níveis máximos, né, para os alunos. Por exemplo, com o trenó
ou com pneu mesmo amarrado à cintura. O pessoal do futebol bota colega segurando na cintura e fazem os trabalhos de potência também. Tem várias maneiras de se trabalhar disso. E aí tem a diferença aqui com as duas idades, né? Esse grupo de 45 a 90 anos caindo bastante. E depois tem outras coisas, mas o assunto aqui é mais ligado a isso, né? Aí tu consegue aumentar a potência com esse treino resistido. Se torna um pouquinho mais lento do que a potência pura, digamos assim, mas tu consegue chegar em níveis de potência máxima muscular maior, né? Essa é uma estratégia. Por exemplo, né, Ananda, dá para fazer também com saltos verticais. Tu coloca pequenos pesos na pessoa. Então, o contramovimento ou o squat jump, quando tu bota pesos até 10%, 15%, acho que 20% no máximo, tua potência mecânica aumenta, tu consegue trabalhar em maior potência. Depois, se tu bota mais do que isso, bota 30%, é muito peso, aí tua potência começa a cair. Então, tu chega num ponto de potência máxima ali, com em torno de uns 10%, 20% da massa corporal, né? Isso é um pouco variado, mas dá para fazer isso aí também. E hoje tem muito equipamento que facilita a aplicação desses testes. Tem os sensores de movimento, né? Como é que se chama, Nanda, lá? Que o BRL é cheio daqueles brinquedinhos. Os inerciais, medem né? velocidade. O VERT, os sensores inerciais, né? Eu acho que o grande... O Miotest, por exemplo, tem alguns reloginhos que botam nos equipamentos, até de musculação, e aí a pessoa trabalha numa dimensão mais rápida, e isso vira um treino de velocidade resistida, né, mais local, né? O pessoal tem trabalhado com isso, e aí tu tem a carga ótima, né? Tu vai adicionando peso, eu acho que a potência chega num pico, assim como calcular também. Eu acho que o grande X da questão desses aplicativos e dessas estratégias é justamente aquilo da fala inicial do professor sobre o controle, né? O controle da velocidade. Porque esses treinos, o controle da não perda de velocidade passa a ser muito importante. Então, assim, de repente, vamos pensar lá numa estratégia, né, de treinamento de força, né? Um agachamento ou um supino. Se eu não tenho como controlar, eu acabo, às vezes, chegando numa linha onde eu começo a ter perda de velocidade. E aí eu preciso entender se eu estou conseguindo manter aquela velocidade ótima, a velocidade máxima ali que eu quero. E aí, quando eu começar a entender que está havendo perda, e ali normalmente se trabalha entre 5% de perda da capacidade máxima, eu vou dar um intervalo de recuperação para que na próxima série eu consiga de novo manter aquela minha capacidade de velocidade máxima e não ter essa perda de velocidade para realmente trabalhar na faixa ótima de potência ou mais de velocidade, dependendo do que tu está trabalhando ali em termos de volume de carga, né, aplicada nesse treinamento. É isso aí, é isso aí. Então, tem algumas ferramentas atuais assim que a gente tem como individualizar a carga, tá? Por exemplo, a gente fazia isso quando estava tudo presencial, a gente fazia com o BRL, botava os sensores, esse Miotest, por exemplo, são equipamentos que são relativamente baratos, tá? Custam de 50 a 100 reais. Tu botava no supino, por exemplo, e tu botava peso ali. Então, tu botava pouco peso, aí tu fazia o movimento mais rápido possível no supino. E media essa velocidade, saía uma potência calculada. Tu adicionava a força-peso ali do equipamento e isso te dava uma potência. Ela dava uma potência baixa, com a carga baixa. Conforme tu ia aumentando o peso, teu movimento ficava mais lento, tua potência aumentava até um certo ponto, depois começava a cair. Aí tu sabia qual era a carga individual para aquele exercício, para o indivíduo, para treinar a potência muscular daquilo. Por exemplo, aquilo ali tem sido muito usado para atletas de várias modalidades, né? Quando os caras estão saindo do treino forte de musculação e tu tem que transferir para as quadras, a parte de transferência que se chama. O pessoal tem usado essa dimensão, fazer em dimensão rápida, sabendo a carga individual, né? Aí isso é um tipo de treino de velocidade resistida, né? O pessoal chamava de, não é tanto a força, né? Mas é mais essa velocidade. Existem estudos já para alguns exercícios de musculação que já se definiu mais ou menos uma média de carga ótima, né? Para que eu consiga trabalhar a potência. Mas a gente sabe que tem essa individualidade, né? Que nem eu falei ali, que fica entre 70% e 30%. Então, vamos pensar que isso é uma margem muito grande de diferença, né? Então, eu posso ter aquele indivíduo que vai estar treinando a sua capacidade de potência na carga ótima a 40%, enquanto, de repente, eu vou ter um outro indivíduo que vai estar a 65%.
né? Então, assim, mostra-se, alguns estudos que mostram, que já avaliaram essas capacidades em exercícios de musculação, já existem algumas tabelas, né, que se eu por acaso não tiver o instrumento para estar avaliando essa carga óssea, eu já posso entender ali um comportamento médio, né? Então, assim, para um supino, eu vou dar um chute, eu não estou falando com exatidão, mas vamos supor que seja 40%, para um agachamento seja 50%, então que já tem esses dados um pouco mais médios que eu posso também usar como um comportamento e tentar ajustar com a minha carga, né, de força máxima para estar trabalhando nessa zona de potência para algumas condições mais específicas. É isso aí. E a outra coisa, gente, dá assim, ó, esse tipo de treino, ele coloca o treinador assim numa dimensão assim que eu chamo do cara ter imaginação, né? Ele tem que ser criativo. Por exemplo, nadador é muito fácil criar resistência, fazer um treino de velocidade resistido, né? Então ele tem o uso do palmar, por exemplo, tu já sabe que vai tornar um pouco mais resistido, mesmo que seja propulsão, mas já vai tornar mais lento o movimento em si. Mas tu pode botar uma camiseta, triatletas às vezes treinam com isso, bota a camiseta e deu, já está feito ali a resistência, porque te trava na piscina e tu consegue fazer isso. O pessoal tem usado em terra, usam pneu, né? A seleção brasileira, antes de vir os aportes para os mega eventos de atletismo no interior de São Paulo, eles tinham lá, era comum eles usarem pneus, eles iam mudando o tipo de pneu, porque ali estava sobrecarga, né? Tu botava mais peso, hoje já não dá, porque as pistas melhoraram, né? Ficaram boas, então se tu botar pneu é capaz de fazer mal para a pista, então eles têm uns equipamentos melhorzinhos assim, para fazer as coisas. Mas, de novo, vai da imaginação do treinador de criar implementos também, mas, de novo, tendo por base essas relações de força, velocidade e resistência, sempre esses três elementos, e ir jogando com isso, né? Quando for resistência, né, ou velocidade resistida, é fácil, eu tenho que criar algum elemento que me torne um pouco mais lento, né? Por exemplo, tubos elásticos, né, que muitas vezes são jogados fora de hospitais. Eu tinha treinadores que eu conhecia que eles conseguiam, de algum jeito, esses elásticos, não só os bonitinhos que saem caro, né, mas conseguiam esses e amarravam na parede e faziam corrida estacionária com esse elástico. Estava ali o treino de velocidade resistida, né? Então, tem que unir ciência, mas imaginação, que tem como fazer bastante coisa legal, assim, com baixo custo até. Aplicação prática, né? Eu acho que uma outra coisa que eu até me passei ali quando eu fiz os comentários sobre a apresentação é a importância do estímulo verbal, né? Então, assim, é aquele tipo de treino onde o treinador sai sem voz. Os treinamentos de força lá na piscina tinham um pouco dessa característica, né? Então, vamos, 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 vamos. Então, tem como tu precisa, né? Tu quer que o atleta mantenha a sua capacidade máxima, mesmo que a gente pense ali em séries curtas, né, 4 séries, mas o componente verbal, né, o estímulo e o incentivo verbal, ele passa a ser bem importante, né, nesse tipo de treinamento. Claro, se tu está numa situação mais individualizada é mais fácil, ou num componente que nem era a característica do treinamento de força na piscina, né, tá todo mundo dentro daquele tanque, né, da qual tu como professor te posiciona ali muito próximo, né, e consegue fazer. Numa situação de pista, tu não vai conseguir, de repente, estar tão próximo o tempo inteiro, mas o incentivo, o estímulo verbal é um componente bem importante, né, nesse tipo de treinamento. Bem lembrado, Ananda, bem lembrado. Mesmo em treinos multicomponentes, né, a velocidade tem esse elemento verbal mais importante, né, e reforçando, ele também tem um sentido de grupo, assim, tem situações em que tu pode fazer essa pressão e de alguma forma te aproximar do atleta também, tem um sentido psicológico interessante nisso, né? Mas primeiro é o que a Ananda falou, né? Ele é extremamente necessário, né? Não adianta tu chega lá para dar tiro sem vontade, vai fazer o que tu quiser, pega lá, não, tem que ser atento, prepara a folha, tem que ter voz, comando, isso é bem importante também, né? Acabei de falar como a gente faz na natação, cada tripo faz de um jeito diferente, tá? São estratégias, né, que eu acho que quando tu aplica na prática, tu encontra a tua própria forma, né, de tentar ser o mais motivacional possível, né? Mas ver se observa que faz diferença quando ou quando tu como treinador está motivado, ou tu mesmo como treinador está desmotivado, né? Então, assim como parte da criatividade, parte também dessa motivação que também tem que vir do treinador, né?
essa gana, né? Hoje o dia, vamos embora, hoje vai ser duro, hoje vai ser forte, né? Que são coisas que a gente vivencia na prática. E essas estratégias que o professor trouxe também do elástico, né? Numa situação de sala de aula, né? Prende no espaldar, hoje já tem aquelas que tu trespassa, né? Que tu já acopla, né? Já segura no abdômen. Hoje, para a natação, já tem uns cinturões também, onde tu prende na cintura e tu consegue nadar também contra uma resistência do elástico. Nada no lugar, tu pode estar usando como estratégia, né? Então, buscar estratégias diante da modalidade que tu está inserido. É isso aí também, da minha parte é isso, Nanda. Bem legal. Vamos lá, quero contribuições. André. O único que abriu. Assim, nada? Estou te vendo, né? Sim. O que é muito bom, o que é muito bom, né? A próxima vez eu vou te chamar por último. É verdade, tinha que ganhar vantagem. Não, eu ia comentar sobre o que o professor falou, o Leonardo falou. Eu trabalhei no estágio na Bodytech e tinha um dos personagens lá que trabalhava muito com potência, porque ele trabalhava bastante com lutadores de jiu-jitsu e outras lutas também. E ele tinha esse medidor de potência. E ele usava para quase tudo, assim. Ele fazia... Sabe aquelas barras hexagonal para levantamento de terra? Ele botava ali, enchia de carga, e ia enchendo, né? E fazia saltos verticais, assim, com os caras. Os caras eram extremamente fortes, assim. Era muita carga e eles voavam, assim, para cima. E sempre com aquele medidor. Ele usava no supino também, para questão de potência, pela questão do arremesso, né? Que eles vão ter que ter muita força rápida para fazer aqueles movimentos do jiu-jitsu de queda e tudo mais. E os caras eram campeão, que eu saiba, né? Os caras falaram lá que os dois já tinham sido campeão mundial e tudo mais. Ele era... Não sei se vocês já ouviram falar do Rochinol. Ele é um famosinho aí de Porto Alegre, treinador, e ele fazia esse tipo de treino assim, de potência usando esse medidorzinho que você tinha comentado. Outra coisa que eu ia perguntar, dependendo do tipo, eu não entendi direito lá o estudo, dependendo do tipo de resistência da carga, eu mudo em que parte da corrida eu vou estar mais rápido. Eu acho que tinha sido lá na apresentação essa parte, não sei se vocês comentaram isso. Tipo assim, na aceleração, se eu tiver um pouco mais pesado, um pouco mais resistido, eu vou ter mais na aceleração? Ali o artigo que eles trouxeram mostrou que as cargas mais baixas, né, foi mais rápido nos primeiros 10 metros ali, né, entre 10. Tá. Mas no final a diferença, né, de 40 metros desse sprint não teve diferença entre as 3 divisões de carga, mas que os componentes de carga mais altas, eles ficaram as melhoras um pouco mais para frente, né, de 20 metros a 40 metros, e não tanto na fase de arrancada da fase de aceleração. Mas esses treinamentos resistidos, eles voltam mais à melhoria da fase de aceleração, né? Então, seria... quando tu tira a carga, tu ter o componente de aceleração mais eficiente. Sim. Até porque tu sair do zero, na velocidade zero, é um pouco mais assim, resistido, entre aspas, porque tu não está em nenhuma velocidade, né? Então, tu vai ter que usar muito mais daquela explosão física para sair da inércia, né? Então, criar aceleração. Isso, aí exato. Então, quando tu tá já correndo, já fica mais leve, se a gente for botar assim, né? Acho que o Ricardo queria falar. Não, é só uma correção. Na verdade, a carga alta, 20% do peso corporal, melhora a fase inicial mesmo, de 0 a 30. E as fases de voo mais para frente é 12,5 e 5. Faz sentido. Faz sentido. Essa é a regra geral. Às vezes tem que cuidar com os estudos, que às vezes dão correlações específicas, mas a regra geral é isso aí mesmo, que o André acabou de resumir um pouco. A Nanda já tinha trazido, mas é isso aí, é mais... os treinos assistidos, por exemplo, nós vamos ver, acho que na próxima aula, se eu não estou errado na ordem aí, mas eles vão ser mais úteis da metade para o final da prova, né? Vão ser naqueles... E aí depois, legal. A gente vai falar mais depois, mas vai fechar com isso que o André falou. Né? E esses resistidos auxiliam mais nessa parte inicial, né? E esse que é o jogo, assim, por exemplo, isso muda treinos de arremessadores, né? O
o de peso mesmo versus dardo, né? O dardo é mais velocidade, então eles vão trabalhar numa dimensão mais próxima do assistido. Não é assistido, isso é resistido ainda, mas é muito leve, assim, ali tem muita velocidade e menos resistência externa. Já no lançamento de peso, o arremesso de peso, essas coisas mais pesadas, aí a dimensão é mais resistida, porque eles... E isso tem a relação força-velocidade, dá certinho, assim. Os caras têm que treinar em umas zonas um pouquinho mais resistidas, o de peso, e na outra um pouquinho mais assistidas, né? Um pouquinho mais para velocidade, né? Para ter as adaptações específicas para aquilo que eles precisam, né? E dá certinho, assim, dá, essas dimensões fecham com o que eles treinam. Né? Show, show. Obrigada, Ricardo, pela contribuição ali. Eu realmente me passei ali na hora, foi rápido, já ia falar mal do artigo. Vamos lá, Gabriela, contribuições. Ih, sumiu. Eu tô no Uber, prof. Eu tava desmutando. Não, treinamento resistido é metade do que eu faço, né? A outra metade é pliometria. Não, mas na natação também usam muito essa coisa de correnteza, né? Que é um outro jeito de resistir. No campo a gente fazia muito treinamento também de fazer primeiro o treinamento pliométrico e na sequência já fazer vários tiros, até porque vai gerar esse cansaço, né? Mas enfim, também a tração a gente faz horrores no campo, inclusive com a outra colega segurando, porque dessa colega também tem um estilo de força na excêntrica, então nossa, milhões de aplicações práticas para treinamento resistido. Eu acho que é o outro jeito tradicional de se treinar potência, é treinamento resistido. Então, é basicamente o que eu faço. Gabi, isso é bem lembrado, assim, ó, porque a gente muitas vezes aprende, né, e o que a gente tenta falar desde o início da cadeira, muitas vezes em caixinhas, né, tem treinos de força, tem treinos de potência, tem treinos de resistência, mas na real, a gente está sempre trabalhando com predominâncias, as coisas, é que nem rota metabólica, como o professor Cruel nos ensinou, né, Ananda? É um que brilha, mas não é que os outros estão desligados, né? Não é um... E a mesma coisa é no treinamento. Por isso que quanto mais vocês entenderem essas relações básicas, da onde vem a potência, que é um equilíbrio de força e velocidade, né? E se eu adiciono uma resistência, que eu estou adicionando a questão da fadiga, que eu sei que tem essa relação que o desempenho começa a cair, né, e tal. Se eu tiver isso claro, quando eu estiver no campo, como a Gabriela, que já vivencia como atleta, e vocês, que quem não viveu, vai vivenciar como treinador também, vai ter que fazer essa... vocês vão ter que... Quanto mais vocês entenderem dessa coisa básica, mais vocês vão estar prontos para assumir decisões de treino que não vêm do céu, assim. Hoje vai com elástico. Não, vem de um certo sentido. Olha, esses caras, eles precisam melhorar tal ponto. Esse cara é melhor na velocidade, só que o ponto fraco dele é nas arrancadas, onde tem mais o resistido, onde a força tem um pouquinho mais. Então, ao contrário, fazer ele treinar também no ponto fraco dele para melhorar aquele ponto fraco. Fazer ele treinar em velocidade resistida para ver se dá uma melhora naquele ponto fraco dele. Tudo isso, de novo, não tem tanta receita de bolo. Quanto mais vocês entenderem profundamente, mais vocês vão estar prontos para tomar as decisões do treinamento e encaixar os treinos de velocidade mais individualizados, né? Então, tá? Lembrem disso, que às vezes o pessoal adora receitinha e mágica, né? Mas a Gabriela foi falando de várias coisas, mas, de novo, se souberem bem dessas bases, né, do treino, vocês vão conseguir fazer as escolhas por vocês, e não só por causa que tá a receita de bolo do último curso lá que o pessoal teve. Já aproveitando para cornetear, né, Ananda? Lourenço, abriu a câmera. Eu acabei chegando um pouco tarde na aula, acabei não vendo depois, mas o pouco que eu peguei, eu queria mais, era só trazer um exemplo meio prático, que eu acho que vem à tona disso, que quando eu praticava karatê, uma das maneiras que a sensei fazia a gente ter, acho que, tipo, esse treinamento resistido, e me veio à cabeça agora, quando a gente começou a falar isso, é que ela pegava a nossa própria faixa e segurava na cintura da gente. Então, quando a gente estava na base, a gente tinha que avançar, a gente tinha que fazer
potência contra ela puxando a gente. E daí, depois, a gente fazia sem a faixa e tudo parecia que tu tinha uma potência maior na hora, sabe? E eu acho que vem bem de contra isso. Uma questão da luta, às vezes, também não é nem num soco, alguma coisa, às vezes é um avanço e tudo mais, né? Acho que perfeito, né? Eu acho que traz muito daquela questão da transferência, né? Da onde tu vai encaixar esses métodos, né? Na tua periodização, para depois entender qual é a tua especificidade do teu gesto ou da tua prática, né, esportiva, e aí como que tu vai fazer essa transferência, né? De repente, saindo da potência e levando mais para a velocidade pura, como de repente um gesto esportivo, na qual na tua prática lá na hora da luta tu não tem a carga, mas faz com que aquele treino resistido te gere uma potência, uma velocidade maior, né, e uma capacidade de produção de força também melhor nesse chute ou numa corrida. Eu acho que o que a Gabriela trouxe ali, só para complementar, né, aquilo que o professor fala do entendimento das compreensões básicas e como essas linhas são tênues, né, entre quando tu vai falar de força, de velocidade, de potência. E a Gabriela deu vários exemplos ali falando de potência, mas na prática, quando ela está em campo, ela tem que ser rápida e potente, né? Então, ela tem que chegar na bola num gesto rápido para que ela consiga executar a defesa lá como goleira, né? Mas a base do treino está ali nessa linha, né? Entre potência e velocidade, na maior parte da sua base de treinamento. Não, prof, uma coisa muito legal é que tu percebe que, às vezes, quanto mais potente tu tá, mais preparada fisicamente como um todo, né? Facilita o gesto técnico porque tu já estava acostumada a fazer numa carga tão mais alta que quando tu faz com uma carga leve, só com o peso do teu corpo fica ridículo. Então, treinamento resistido é muito legal por isso, assim, sabe? Fica muito mais... Pessoal, deixa eu dar uma experiência também, que eu acho que é bem legal, e acho que fica as experiências que vocês estão trazendo. Tem um exemplo, por exemplo, no vôlei, o pessoal pega a bola no medicine ball e na minha época não tinha, mas hoje tem para os levantadores a bola pesada lá, né, que o pessoal usa para treinar mesmo para levantador, né. E aí tem dois efeitos que o Lorenzo pode ter falado também, que pode estar misturado com as percepções, com as suas experiências. Um deles é o clássico, que é treinar, né? Que é o que a Gabriela também trouxe, né? Vocês, com o tempo, né? Vocês vão fazendo esses treinos com essa sobrecarga e dá esse ganho. Mas tem que lembrar também que tem um efeito que é transiente, né? O nome é bonito, né? Temporário ali, que é da indução pós-ativação, ou potenciação pós-ativação, o PAP, que a gente costumava chamar, né? Que é um efeito agudo ali, que não tem, até a gente viu com o BRL, que não tem muita transferência a longo prazo. Precisa depois treinar mesmo, e aí tu vai ter também adaptação a longo prazo. Mas tem também ali o agudo, que pode ser útil. Muita gente, o pessoal do atletismo usa há anos isso. Antes de determinarem esse papo cientificamente, o pessoal do atletismo já usava há muito tempo, né? Que é dar uma pré-carga, geralmente com uma carga mais lenta, mais pesada, e aí tu vai para o gesto e faz fácil, que é no vôlei a gente sentia isso, né? Para quem já fez isso, é pegar lá a medicine ball, que era o que a gente tinha, que era diferente, não era tão específico, a gente fazia o toque, que era uma dificuldade, depois tu durava uns 3, 5 minutos, porque tu pegava a bola de vôlei mesmo e parecia que tu tinha ganhado, comido o espinafre do Popeye, né? Então, tem que cuidar só com essas coisas, tá? E essa percepção rápida, tá? Que tá certo, não é invenção, existe mesmo, tá? Isso é a potenciação pós-ativação, que não está totalmente determinado. Por exemplo, o exemplo do Lorenzo, não é que eu não conheço, talvez tenha, eu não estou sabendo, mas provavelmente não tem um estudo que mostrou que aquilo é o PAP direto. Mas se aconteceu agudo, rápido, sem treino, então certamente aquilo ali é um PAP que aconteceu. Tá? Que depois tem um outro tipo de adaptação, que a longo prazo fazer essas cargas vão trazer. Mas lembrem disso também, quando é rápido, isso está dentro do PAP, que não chega a ser uma adaptação, aquilo ali é uma resposta aguda ainda, né? Que a gente viu no vôlei agora, só para trazer para vocês, eu dei o exemplo, mas não expliquei. Mas no artigo do BRL, né, do mestrado dele, o principal, o BRL fez 2 treinos de pliometria nos jogadores de vôlei, acho que a gente até já falou, mas só para trazer esse assunto, né? E o que aconteceu? Um grupo, os dois faziam a mesma pliometria, só que um grupo adicionava a indução da pós-ativação, o PAP, tá?
que era? Era 3 repetições numa máquina de squat, né? Cargas pesadas ali, máximas, 3 repetições, era pouco, né? 3 Era repetições 3 de 3. máximas. 3 só, né? 3 repetições máximas. Era só isso. Tá, então era curtinho o negócio, tá? E o que acontecia? Agudo melhorava o salto. O grupo que treinava pliometria com a indução fazia todo o treino de pliometria com maior altura de salto do que o grupo que não fazia a indução, tá? Só que depois de 4 semanas, isso não trouxe vantagem adicional, né? Essa indução ali não trouxe outras melhoras, tá? Mas não sobre o salto. Melhorou um pouquinho mais, foi aspectos ligados à força isocinética, teve alguma adaptação um pouquinho maior, mas foi secundária, assim. No geral, sobre desempenho de salto, não melhorou. Não melhorou essa indução. De novo, tem que fazer agudo, né? Tem que fazer para melhorar o salto ali na hora, mas isso não adicionou ganhos. O que ganhou mesmo os saltos foi treinar pliometria. Tá? A situação então, pré-jogo, isso aí a gente vai descobrindo, né, nos detalhes. Uma situação pré-jogo, tu poderia estar usando isso como uma estratégia, mas está entendendo como uma forma de estratégia crônica, não trouxe essa melhoria, e aí, de repente, não vale a pena tu expor o teu atleta, tá sempre com 3 repetições de carga máxima pré-treino, possa não ser talvez ideal, e sim uma estratégia para se usar em situações mais competitivas, ou alguma situação que tu precise realmente otimizar o teu desempenho, mas de forma pontual, de forma aguda, né? Cronicamente se viu que a adaptação não aconteceu. Isso aí. Ricardo, alguma contribuição? Pergunta? Não, na verdade, eu estou achando muito interessante a aula de hoje. Essa questão do PAP me faz pensar se é uma inibição autógena lá do fuso do Gold, né, do órgão tendinoso de Gold, por exemplo, ou se é um modo do sistema nervoso central melhorar o movimento. Se é que já sabem, né, o que causa esse PAP. Sim, tem vários estudos assim de base que já trazem várias hipóteses sobre isso. Está mais determinado, né? Nem vamos falar, depois tem o PAP com E no final, mas o PAP geral está ligado a um maior influxo do sistema nervoso, que é maior ativação, né? O conjunto de ativação mesmo muscular, né? Disparo do SNC, assim, do sistema nervoso central. Mas não é só isso, tem adaptações locais também que parecem estar relacionados, né? O próprio calor ali, porque aí mistura um pouquinho o aquecimento, né? Mas o próprio calor local, ele parece trazer também uma melhora na transmissão de forças ali. Tem algumas hipóteses assim locais e centrais já mostrando sinais em estudos isolados, assim, mostrando que é por isso que se melhora, né? Essas são as duas principais. Depois tem sub-hipótese ali no meio, que o pessoal está vendo. Não é só calor, tem questão de água também, mas aí é uma coisa mais complicada de bioquímica que eu não lembro direito. Tá? Mas tem já sinais que explicam hoje bem essa adaptação aí. Só que tem essa resposta, lembrar disso, né? Que não é uma adaptação, é transiente, né? Depois passam alguns minutos, isso passa, né? Tem um artigo do Blasevich, né, muito bom, com outro autor, mas na Frontiers, que é imenso, assim. Eu vou ver se eu trago, aí divido para vocês. Aí ali ele faz até uma história disso. Aí a gente acaba descobrindo que acha que é uma coisa nova. Eu acabei de dizer que o pessoal já sabia, mas a ciência já trazia isso, né? O cara trouxe coisas de 100 anos atrás que eles já começavam a ver esse aumento de força ali, de força rápida depois de uma pré-carga de força mais lenta, né, digamos. E isso deu base também para um método também, uma forma da gente trabalhar com complex training, né, que é esse jogo anterior, né, de induzir, ter uma carga primária mais lenta, né, de força máxima e depois ir para força rápida, né. Essa é uma estratégia clássica do complex training. Mais alguém? Acho que então nós fechamos, né? Então, na próxima aula, nós vamos estar falando então sobre os métodos de velocidade assistidos, né? O grupo do seminário vai ser composto então pela Bruna Leite, pela Isadora Marque e pelo Márcio Neyman.
Então, né, uma boa semana para todo mundo. Nos encontramos na quinta-feira, mesmo horário. Um abração, pessoal. Se cuidem.